Queridos, olá, tudo bem? Bom, vamos corrigir então o último tema do livro de Físico-Química, dessa parte que é um tanto quanto algébrica e cheia de detalhes sobre o equilíbrio químico, não é? Vamos começar então aqui com a primeira parte, que é a parte correspondente ao Ka, sobre ácidos fortes e fracos e assim por diante. Lembre que na questão 28, onde você percebe isso, você começa analisando a constante. Ora, a constante sempre vai indicar para você qual é a força do ácido. Seria um ácido forte, fraco, isso você vai ver pelo número da constante. Constantes altas, ácidos fortes, constantes ácidas baixas, ácidos fracos. Então ele diz assim, supondo que os ácidos apresentem a mesma concentração em meio aquoso, a solução com maior condutividade é a solução que indica ácidos que se ionizam mais, tem um alfa maior. E se esses ácidos têm um alfa maior, o H+ é maior. Se o H+ for maior, maior vai ser o Ka, ok? Porque o H+ é produto e o produto fica na parte de cima da nossa divisão, né? Fica no numerador aqui da nossa continha de dividir chamada Ka, ok? Pois bem, então ele quer saber quem tem maior condutividade elétrica e o pH mais elevado. Veja, o pH mais elevado é o ácido menos ácido, ou seja, o ácido mais fraco, mais perto de 7. Em outras palavras, ele está te pedindo o ácido mais fraco. Ácido mais fraco seria o ácido de menor Ka. Portanto, vamos lá? Ácido de maior condutividade elétrica é o mais forte, vamos escrever assim, mais forte dentre todos, e o mais forte é o de maior Ka. Ok? Então vamos lá, vamos ver quem é o ácido de maior Ka. O maior Ka é o ácido iódico, disparado. E o mais fraco, vamos colocar mais forte, forte. E o mais fraco é o de menor Ka, que é o hipocloroso, mais fraco. Portanto, fechou. A gente vai precisar de 2 e 5. 2 e 5. Bom, que legal. Não colocaram isso para você, né? Não, perdão. É o professor que é desatento, muito velho e se perdeu. Tem um 5 vezes 10 na menos 10. Então esse é o mais fraco. Agora sim. Então vai ser o 2 e 3, 2 e 3. Letra C. Questão 28, letra C. Tudo bem? Bom, a próxima questão, então, é a questão de número, vamos ver aqui, 33. Mesma premissa de pH, onde ele diz assim, associe, quando possível, a concentração de prótons dos sistemas. Os prótons dos quais, ou aos quais eles se referem, são os H+, né? São os hidrogênios ionizados, que são basicamente prótons. Então ele diz assim, leite de magnésia, clara de ovo, saliva e vinho. Veja, mesmo que você tenha aqui valores quebrados, onde tecnicamente você precisaria de mantiças para resolver os logaritmos, foque pelo menos nos valores aqui, porque eles vão lhes indicar aproximadamente quais vão ser os pHs. Tudo bem? Então você tem aqui um pH de 11, vamos supor que aqui fosse 1, você teria 10 a menos 11, pH seria 11. Então vai ficar um valor abaixo, um pouco abaixo de 11. Tudo bem? Então seria um pH básico. Portanto, o 1, que é o leite de magnésio, vai aqui, pH básico. O ácido seria o vinho, né? A gente tem um pH bem ácido ali para o vinho. E neutro, o neutro, obviamente, seria o que fica em 7, seria a saliva 3. Lembre que aproximadamente não é algo expressivo, preciso e assim por diante. Então a resposta certa, 4, 1 e 3. 4, 1 e 3, letra E, questão 33, letra E. A próxima questão... ali. Questão 51. Essa questão é linda, maravilhosa, uma questão de efeito de Young comum e também de lei de diluição de Oswald. Diz assim, em uma solução de ácido acético se estabelece o seguinte equilíbrio. Ele está o equilíbrio e diz, a adição de uma pequena quantidade de acetato, então, é um efeito do íon comum, porque o acetato de sódio, quando ele se dissolve, o pouco que ele se dissolve, ele produz o acetato, que é um íon comum. Então significa que você está aumentando a taxa desse íon
e ao aumentar a taxa desse íon, você está deslocando a reação para cá. Ao deslocar a reação para cá, você literalmente está diminuindo a ionização do ácido, ou seja, deixando o pH mais elevado, porque deslocar para a esquerda significa consumir o hidrogênio para fazer mais ácido acético não ionizável. Então você está diminuindo a ionização. Ó, diminui a ionização. Ionização. Ok? Então, diminui o pH. Não, querido, aumenta o pH, porque está consumindo, sumindo com o hidrogênio. Aumenta a concentração. Não, diminui a concentração de íons H+. Mantém o pH inalterado na D. Tá errado, pH vai, obviamente, se alterar. Reduz a 0 o grau de ionização. Não reduz a 0 porque vai haver um equilíbrio. Então, sempre vai haver o produto e o reagente, sempre vai haver H+, portanto, sempre haverá ionização, tá? Reduz a 0, então está errado. A resposta certa diminui o grau de ionização, como está escrito ali. Ok? Então, a questão muito bonita, 51, letra C. A próxima questão aqui é a questão 65, da página de número 170, que diz assim: sabões, essa questão é maravilhosa, maravilhosa. Sabões são ácidos, graxos e assim por diante, cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar durante o processo de lavagem e remoção de substâncias de baixa solubilidade. A figura a seguir apresenta a estrutura de uma molécula de sabão. Em solução, os ânions de sabão podem hidrolisar em água e, deste modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, estearato de sódio estabelecido o seguinte equilíbrio. Uma vez que o ácido carboxílico, aí é importante, o ácido carboxílico ele é pouco solúvel em água, então isso aqui é pouco solúvel, você tem que evitar isso aqui quando você vai dissolver o sabão. Para você conseguir dissolver isso e evitar, você precisa deslocar para cá. E deslocar para cá significa, né, vamos fazer assim ó, com uma flechinha grande, tá vendo? Desse jeito. Significa aumentar a quantidade de OH-, mais OH-. Porque se você aumentar a quantidade de OH-, você vai conseguir transformar o equilíbrio químico, ou desculpa, vai deslocar o equilíbrio químico porque você está aumentando o produto. E se aumentar o produto, desloca para o reagente, né? Então você vai evitar que se forme muito ácido carboxílico e vai produzir mais ânion, que é o sabão, como a gente conhece. Tudo bem? Então, o pH mais eficiente tem que ser um pH onde o OH- esteja elevado. E se o OH- está elevado, você tem, enfim, muito OH-. Certo? Pois bem, próxima questão, questão de número 66. Linda essa questão. Diz assim: o ácido fórmico é um ácido fraco e tal, fala da urtiga, né? E é responsável pela sensação de queimadura. Considere as seguintes afirmações a respeito de soluções aquosas desse ácido. Quanto mais diluída for a solução de um ácido fórmico, maior a concentração de H+ presente. Vê, não faz sentido nenhum isso, porque quanto mais diluído, nunca vai poder ser maior a concentração de alguma coisa. Porque diluição é sinônimo de diminuição. Isso é diluição. Né? Diluição é enfraquecimento. Diluição é diminuir as concentrações e não aumentá-las. Tudo bem? Então isso é bem importante. Está bem errada aqui a primeira. Tá? O pH da solução de ácido fórmico aumenta a concentração, o pH da solução de ácido fórmico aumenta com o aumento da diluição do ácido. Tá certo? Porque quando você adiciona água, o pH ele se encaminha para 7. Então, um ácido vai ter um pH entre 0 e 7 e aquele é muito ácido, né? Nesse sentido, ele é muito ácido. Então, quando você começa a jogar água, você começa a colocar água, você vai ter então o pH caminhando para o 7.
O pH da solução de 0,1 mol por litro de ácido fórmico é igual ao pH de uma solução de mesma concentração de ácido fórmico contendo 0,1 molar de formiato de sódio. A resposta é não. Né? Por que não? Vou explicar para você. Porque vai ser um efeito do íon comum maravilhoso. Né? Quando você observar bem, se você observar bem, você vai ter aqui ó, essa solução como sendo aqui o H+. Está aqui o H+, tudo bem? Deixa eu colocar aqui direitinho, H+. Agora, na solução 2 que eles citam, que é uma solução que tem o formiato de sódio, eles estão acrescentando o formiato. Se aumenta o formiato, você vai ter um deslocamento para o lado dos reagentes, diminuindo a concentração de íons H+ na solução. Em outras palavras, na solução 2, né, ele fala ali, ó, é igual ao pH de uma solução de mesma concentração com ácido fórmico e formiato. Essa segunda solução ela vai ter um pH mais elevado, porque o H+ vai ser consumido. Então essa terceira está incorreta. A afirmativa certa na questão 66 é a letra B. Linda essa questão, né? A próxima questão é a 73, muito bonita também, que diz assim, questão 73, considere as afirmações a seguir sobre a reação tal. A formação do sólido é favorecida pela perda de CO2 e evaporação de água. Se houver a liberação de CO2, se o CO2 for embora, você vai ter uma diminuição na concentração de CO2 e a reação vai acabar deslocando para cá. Tudo bem? Significa que deslocar para o produto, você vai aumentar a concentração do sólido que está no produto, isso está certo. Então a saída de CO2 né, da solução, do sistema, acarretará sim um deslocamento para o produto e formará, obviamente, mais carbonato de cálcio. Então a 73 está, a 1 da 73 está correta. Remover sólido puro não favorece em nada, porque sólidos puros não variam equilíbrios. E a formação das estalactites, estalactite de tite-teto, estalagmite de chão, ocorre com a forma quando a água passa pelas rochas que contêm sais de cálcio dissolvidos. Está certo. Porque se você aumenta a taxa de sais de cálcio, aumenta, a reação vai deslocar justamente no sentido de formação do sulfato de cálcio. Tudo bem? Então está correto. Resposta certa 1 e 3, letra C. Na 73. Próxima questão. Próxima questão é a de número... Vamos ver. Aqui. Essa questão 95, ela é uma questão bastante complexa, né? Você vai precisar pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho, para fazer a conta certa. Então é uma questão de pH um pouco mais trabalhosa. Primeiro diz assim. Baseado na informação fornecida nos conceitos químicos, assinale a alternativa com o valor da razão. Então isso é muito importante, ele quer a divisão das concentrações de H+, no valor máximo e mínimo permitido por essa portaria. Então isso é muito importante. Você quer as razões entre os valores máximo, qual é o valor máximo? Não sei, mas ele quer isso, ó, H+ do valor máximo dividido pelo H+ do valor mínimo. Assim, é isso que ele está pedindo para você. Tudo bem? Tá, e como eu faço isso? Máximo, mínimo. Desse jeito. Vamos lá? Vai ser igual. Vamos fazer então. Tudo bem? Bom, qual é o valor máximo da concentração de H+, e qual é o valor mínimo? Recomenda-se, vamos ler ali, distribuição triagem, recomenda-se que no sistema de distribuição sejam, ali ó, achei, pronto. O pH da água seja mantido na faixa de 6 e 9,5. Então, qual é o valor máximo da concentração de H+? É 10 na menos 6. Tu concorda comigo? Ó, 10 na menos 6. Esse é o valor máximo, ou seja, o maior valor da concentração de H+. Qual é o valor mínimo? 10 na menos 9,5. Concorda comigo?
Pois bem, se você concorda comigo, você sabe que agora você tem uma continha de potenciação super fácil. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 3,5. Você sabe que 10 na 3,5 é a mesma coisa que 10 ao cubo vezes 10 na meio. E 10 ao cubo é 1000, 10 na meio é a raiz de 10. Olha que coisa linda. Então, resposta, raiz de 10 vezes 1000. Maravilhosa essa questão, lindíssima. Basta você fazer essa análise simples para a gente conseguir chegar lá. Próxima questão. A próxima questão é uma questão bem complicada, que é a questão 109. Ela é realmente muito difícil. Você deve fazê-la de uma maneira atenciosa, bastante cautelosa, para que você não se equivoque. Uma sugestão que eu posso lhes dar é seguir a tabelinha que o professor mostrou em aula do início, reage e equilíbrio. Ó, início, reage e equilíbrio. Ó, início, reage e equilíbrio. Vamos lá? No início, você sempre vai ter uma quantidade X de sal que é sólido puro. Então, vamos supor que seja 1. Eu não sei qual é, mas vamos supor que seja 1. Você nunca vai ter produto no início. Depois, uma quantidade vai ser subtraída do reagente. E essa quantidade vai virar produto. Então, vamos colocar mais e mais. Uma coisa que você não pode esquecer é que aqui, mais do que nunca, se faz necessária o balanceamento e a estequiometria. Veja, se você tem 3 e 2, você tem que ter 3x aqui e 2x aqui. Ok? Então você vai ter, no final, 1 menos x, 3x e 2x. Veja, não vai haver nada em relação ao sólido puro. Por quê? Porque os sólidos puros não variam suas concentrações, e por não variarem suas concentrações, eles não entrarão nas fórmulas das constantes. O KPS vai ser igual a concentração de cálcio mais 2 ao cubo, porque tem um 3 ali, e concentração de fosfato menos 3 ao quadrado. Como eles te deram a constante vale 1,08 vezes 10 na menos 33, e a concentração de cálcio é de 3x ao cubo, e a de fosfato é de 2x ao quadrado, você vai ter 1,08 vezes 10 na menos 33 igual a 3 ao cubo, 27x. 2 ao quadrado, 4 vezes x. Isso vai te dar, vamos colocar aqui do ladinho, 108 embaixo, né, vezes 10 na menos 33, igual a 27 vezes 4, veja quanto é que vai dar, 108. 4 vezes 20 dá 80, 4 vezes 7 vai te dar 28, né? 108. Viu coisa maravilhosa? Olha aí, algarismos perfeitos vezes x ao quadrado, evidente. Algarismos perfeitos para o número 1,08. 1,08 é a mesma coisa que 108 dividido por 100, tá? Vezes 10 na menos 33 igual a 108, vezes x ao quadrado. 108 com 108, fechou? E aí você vai ter 10 vezes elevado a menos 35, porque 10 na menos 33 dividido por 100, conserva-se a base, subtrai os expoentes, igual a x ao quadrado. Você tira a raiz dos dois lados, você vai ter x igual a raiz quadrada de 10 a menos 35, vai ser igual a... Como é que eu vou fazer isso? Querido, menos 35, raiz... na verdade não é raiz quadrada, né? Me equivoquei aqui, o professor é bem burro mesmo. É raiz quinta, tá? Isso é importante. Por que é raiz quinta? Ora, porque é x ao cubo, né? Esqueci de pôr aqui, me desculpe. E aqui x ao quadrado, então vai dar x ao cubo, ok? Então vai ser a raiz quinta para acabar com esse x. E aqui também raiz quinta,
né? Então agora sim. Raiz quinta de x ao cubo vai ser x e raiz quinta de 10 a menos 35 vai ser igual a 10 na menos 7. Não entendi nada que tu fez. Bom, vou explicar de novo. Obviamente o professor se equivocou e não organizou aqui as coisas de maneira didática. Bom, como você tem 3x ao quadrado, então você vai ter 3 ao cubo, na verdade, né? Você vai ter 3 ao cubo 27 e x ao cubo ao cubo, né? 2x ao quadrado vai dar 4x e x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, tá tudo organizadinho. E x vezes x ao quadrado, x ao cubo vezes x ao quadrado, conserva-se a base e soma-se os supoentes. Então, tá certinho, agora foi. Certo? Então, como você quer saber aqui a concentração de íons de cálcio e é 3x, então você vai ter 3 vezes 10 na menos 7 vai ser igual à concentração de cálcio. Portanto, resposta certa, letra A, 3 vezes 10 na menos 7. Próxima questão. Questão 124. Ácido fluorídrico, solução aquosa, beleza, de HF, constante de acidez, tal. Tem entre suas propriedades a capacidade de atacar o vidro, razão pela qual deve ser armazenado em recipientes de plástico. Considere as informações abaixo a respeito do ácido fluorídrico. É um ácido forte. Olha, forte ele não é, porque com essa constante aqui não pode ser forte. É uma constante bastante pequena. Então, se é uma constante bastante pequena, não pode ser um ácido forte. Tudo bem? Então está errado. Tá, mas o que seria uma constante grande? Não entendi agora o que seria para ti uma constante grande. Uma constante grande é uma constante, pessoal, que seja maior que 1. Isso mostraria que a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Tá? E como H+, ele sempre ficará nos produtos quando um ácido se ioniza, como você pode ver aqui, e a gente falou bastante em aula, né? Então não poderia ser uma concentração muito alta. Tem, quando em solução aquosa, no equilíbrio, concentração de íons fluoreto inferior à concentração de HF. Isso está certo. Porque como o Kc é abaixo de 1, significa que o denominador é maior que o numerador. Veja, quem é o numerador? Este é o numerador. Tá vendo? HF. E o denominador é o HF no denominador, desculpa, e o F é o numerador. Deste modo, você sabe que se o Ka é um valor abaixo de 1, este número aqui tem que ser maior que 1. Ou, desculpa, maior que o de cima. Tá? Forma fluoreto de sódio insolúvel quando reage com hidróxido de sódio. Olha, essa é uma questão interessante. Fluoretos são solúveis quando são formados por grupo 1. Então, isso já está errado, né? Então, se ele reagir com hidróxido de sódio, está errado. Ácido mais base dá sal mais água. Hidróxido de sódio mais HF vai te dar justamente sal mais água. NaF mais H2O, ok? E fluoreto de sódio é um sal solúvel em água. Então, está errado a 3. Resposta da 124, letra B, apenas a 2. Bom, querido, espero que eu tenha me feito entender. É uma questão muito boa, né? Espero que você tenha aproveitado ela. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, é só marcar plantão. A pessoa está à disposição para lhes auxiliar sempre no que for preciso. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.